Seu pai a vendeu com saco na cabeça por ser infértil, até que um fazendeiro viúvo com 4 filhos a acolheu. Você já imaginou? Nos tempos antigos, quando o valor de uma mulher era medido pela sua capacidade de dar filhos, quando um pedaço de terra valia mais do que o coração de alguém. Pois foi nesse tempo, em um vilarejo esquecido do sertão, que uma moça foi vendida com um saco na cabeça, vendida pelo próprio pai. Tudo porque diziam que ela era infértil. Mas o que ninguém sabia é que o destino ainda guardava para ela um encontro capaz de mudar 2 vidas para sempre. Um fazendeiro viúvo, de mãos calejadas e coração ferido, seria o homem que, sem saber, traria de volta a fé dessa mulher. E o que aconteceu no final, você vai ficar em choque quando descobrir. Prepare o coração, porque essa história fala de dor, de perdão e de um amor que nasceu no meio da seca. Agora me conta, de que cidade você está assistindo essa história? O chão da feira de Santa Efigênia do Sertão, interior da Bahia, era um pó fino que subia e queimava o nariz. Barracas de couro, arreios pendurados, pilhas de feijão de corda e latas de querosene alinhadas sobre tábuas bambas. No meio daquele barulho de gente, um silêncio diferente cercava a moça com o saco de estopa na cabeça. Ela respirava curto. Os braços finos, firmes, a saia simples batia no tornozelo. Tinha 19 anos completos e um nome bonito que ninguém ousava dizer em voz alta: Aurora. O pai dela, Cizenando, homem de barba rala e chapéu amassado, se adiantou, chamando a atenção de quem passava. Tá aqui, moça de serviço, sabe manejar casa, lavar, cozinhar, só não dá filho. O peso dessas palavras caiu como pedra. 2 ou 3 curiosos riram baixo. Outros fingiram que não ouviram. Era 1889. Naquela terra, acusação assim valia sentença. Do lado oposto da rua de terra, Vicente Azevedo amarrava o cavalo ao mourão. Tinha 29 anos, músculos talhados no lombo do trabalho e uma cicatriz fina no supercílio esquerdo. Viúvo há 2 anos, carregava nos ombros um misto de saudade e responsabilidade. Chegara à feira para trocar sal por mantimentos, não para comprar destino de ninguém. Mesmo assim, quando viu o jeito curvado da moça, algo nele se interrompeu. Como se a bateia do rio de repente parasse de cantar. Vicente encostou no círculo que se formava. A voz saiu baixa, mas firme. Por que o saco na cabeça? Cizenando estalou a língua. Para evitar falatório. Falatório já existe, respondeu Vicente, sem arredar os olhos. Tira isso. Ninguém é mercadoria. Houve um movimento de desconforto. Cizenando relutou. Puxou o nó devagar. O saco de estopa escorregou e o rosto de Aurora apareceu. Pele muito clara, tostada de sol. Olhos de um verde lavado. O cabelo preso num coque mal feito. Não havia vaidade ali, só pudor. Aurora, fale direito com o moço, ordenou Cizenando, tentando segurar a situação. Ela ergueu o queixo. Eu sou de serviço, senhor. Sei cuidar de casa, sei fiar, sei tratar de bicho. E... respirou. Não tenho culpa do que dizem. Vicente percebeu tremor na mão dela. A vergonha era alheia, mas estava inteira no olhar de Aurora. Quem disse? Perguntou. Padre veio em casa. Trouxe chá de raiz. Nada adiantou. Meu pai perdeu a paciência. Disse que não vale o dote que comi. Aquela frase cortou o ar. Vicente se voltou ao homem. E quanto o senhor quer por não valer? Cizenando ajeitou o cinturão, olhando de banda, cheirando uma oportunidade. 2 cabeças de gado ou o valor? Delas. A moça é sadia, sabe obedecer. Vicente encarou Aurora. Ela não suplicou, não desviou o olhar. Havia dignidade cansada. Não era uma pedinte, era uma sobrevivente. Ele pensou na própria casa. A sala grande e silenciosa desde que Ivone, sua mulher, se fora. A mesa comprida, os pratos de barro, esperando alguém que os limpasse. E os 4 filhos já moços, todos acima dos 18, espalhados pela lida e pelo luto, falando pouco e trabalhando demais. Eu não compro gente, disse Vicente.
Mas eu pago o que for para que ela não volte para onde veio. Cizenando, sorriu pequeno, desconfiado. Dinheiro é dinheiro, o resto é conversa. O trato se fez sem aperto de mão, apenas com o olhar duro de dois homens que entendiam de perda, mas não do mesmo tipo. Vicente entregou a quantia em moedas. Cizenando pesou na palma, satisfeito. Aurora manteve-se de pé, sem saber se dava um passo ou esperava a ordem. Acompanha, disse Vicente simples. Na minha casa, ninguém anda com saco na cabeça. Eles caminharam até o cavalo. Um feirante cochichou. Leva azar, Azevedo, mulher que não dá filho seca o pasto. Vicente não deu resposta. Ajudou Aurora a subir pela garupa, mãos firmes, contato mínimo, respeito evidente. O corpo dela estava frio, mas o coração martelava feito ferragem no fogo. Na estrada de volta, o sertão se abriu em planície pálida. Mandacaros torcidos desenhavam a paisagem. O vento seco trazia cheiro de couro e estrume. Aurora, atrás, falou pela primeira vez sem o pai por perto. O senhor me comprou por pena? Não, respondeu Vicente sem se virar. Comprei pelo que ainda não aconteceu. E o que é que ainda não aconteceu? Um recomeço. Aurora calou, tentando entender a palavra. Recomeço. Na vida dela, tudo sempre fora recomeço de dor. O pai prometera milagres amargos, rezas queimando pele, chás de raiz que deixavam febre e enjoo. No fundo, o que ela desejava não era milagre, era licença para existir. Na sua casa tem mulher? Arriscou. Minha esposa partiu, disse Vicente seco, como quem passa a mão num toco de cerca. Ficaram eu e os meninos. Meninos grandes? Todos de barba. Aurora assentiu, aliviada. Não teria de disputar espaço com crianças que lembrassem o que ela supostamente não podia dar. O cavalo avançou, levantando poeira. Quando o telhado de telhas da fazenda Boa Ventura surgiu ao longe, uma aragem fresca visitou o rosto dela. Não era brisa de cidade grande. Era vento de promessas que a gente tem medo de acreditar. Ao chegarem, Vicente desmontou e ofereceu a mão. Aurora hesitou um segundo e aceitou. A pele dele era áspera, porém segura. Vai ter um quarto só seu, disse ele. Trabalho tem muito, humilhação não tem nenhuma. E se falarem de mim? Deixe que falem. Eu falo de volta. No alpendre, um dos filhos, Raimundo, apareceu, alto, suado da lida. Pai, trouxe mantimento? Trouxe o que a casa estava precisando, respondeu Vicente, abrindo caminho para Aurora. Essa é a Aurora. Vai trabalhar conosco. Raimundo assentiu com a cabeça, curioso, sem piadas. Seja bem-vinda. Aurora entrou na sala ampla, uma rede estendida, um banco de madeira, um oratório no canto com uma vela pela metade. A casa tinha jeito de gente calada, mas era limpa. Posso acender 2 velas hoje à noite? Perguntou ela. Uma pela sua esposa, outra pelo que a gente ainda não sabe. Pode, disse Vicente quase num sussurro. A casa agradece. No quarto simples que lhe foi mostrado, ela viu uma bacia de alumínio, um espelho rachado, uma vira de lençol com bordado antigo. Deixou a trouxa no chão e, com cuidado, tirou da bolsa de pano uma carta dobrada muitas vezes. Era um papel gasto, com poucas linhas. Minha mãe, perdoe o que o mundo fez de mim. Nunca tivera coragem de queimar. Colocou a carta na gaveta da mesa e fechou. No terreiro, Vicente chamou. Aurora, quando terminar, venha conhecer a horta. Aqui, tudo que a gente planta precisa de paciência. Ela respirou fundo. Eu tenho, respondeu saindo. No caminho, até a horta, o sol já se deitava, e os primeiros lampiões iam sendo acesos no vilarejo distante. As folhas de couve balançavam de leve. Vicente apontou os canteiros, a cisterna, a cerca viva de espinhos para afastar bicho. O povo fala demais, disse ele, como quem muda de assunto e não muda. Deixa falar. Amanhã a gente começa pela água. Depois, o resto. Eu não sou boa com promessas, ela confessou, mas sou boa com trabalho. Então tá certo, ele concluiu. Aqui promessa se prova no... Naquela noite,
Aurora acendeu as 2 velas no oratório. A chama pequena desenhou sombras nas paredes, como se a casa respirasse. Do lado de fora, Vicente ficou alguns minutos no alpendre, ouvindo o barulho do vento nas palhas do curral. Pensou no que dissera na feira: eu pago o que for para que ela não volte para onde veio. Não era bravata, era decisão. A vela queimou até o meio quando Aurora sentiu que, talvez pela primeira vez, alguém a via sem pena. Não sabia ainda, mas aquele dia seria lembrado como o exato instante em que uma vida inteira girou no eixo. Não por milagre, por escolha. O sol se erguia por trás das serras quando Vicente Azevedo acordava. O galo ainda cantava distante e a fazenda Boa Ventura já cheirava a terra molhada da noite anterior. Vicente, homem de poucas palavras, vestia a mesma camisa de algodão grosseiro e o chapéu de couro rachado. Era um homem que carregava no peito a saudade e nas mãos o trabalho. Desde que Ivone, sua mulher, partira por causa de uma febre que o médico da vila nunca soube curar, ele vivia com a alma partida. Na fazenda, tudo era silêncio. E esse silêncio pesava. Raimundo e Elias, seus 2 filhos mais velhos, cuidavam do gado. Os outros 2, Dário e Tomás, ajudavam na plantação. Todos passavam por Aurora com respeito, mas com a distância natural de quem ainda não entendia o motivo daquela moça ter aparecido de repente, vinda da feira, com os olhos fundos e a voz doce de quem aprendeu a falar, baixinho para não incomodar. Na primeira manhã, Vicente encontrou Aurora varrendo o terreiro com a vassoura feita de galhos secos. A senhora não precisava acordar tão cedo, disse ele, encostando no batente da porta. Aurora levantou o olhar. Eu não durmo direito, senhor Vicente. Quando o corpo está acostumado a trabalhar, o sono não segura. Ele observou o jeito dela, firme, mas sem arrogância. A saia simples, o lenço amarrado no cabelo, o pé descalço na terra fria. Aqui não precisa provar nada para ninguém, Aurora. O trabalho é para ajudar, não para castigar. É que o trabalho me ajuda a esquecer, senhor. Vicente assentiu. Entendia o que era precisar ocupar o corpo para calar o pensamento. Também fazia isso dia após dia. Durante a manhã, levou-a até o estábulo para conhecer o serviço. Essa é Banguela. Apontou para a vaca parda. Não morde, mas é manhosa. E ali é o tanque. A água vem da cacimba, mas a gente ainda está racionando. Aurora tocou o balde de madeira, sentindo o cheiro de barro fresco. Eu já tirei leite antes, disse, lembrando de quando era menina. Vicente olhou surpreso. Então vai se entender bem com o rebanho. Aqui bicho sente quando a mão é boa. Enquanto ela trabalhava, o vento levantava o pó do curral. O sol batia nos cabelos dela, fazendo o tom dourado parecer luz. Vicente fingia não notar, mas havia algo ali que o incomodava e, ao mesmo tempo, o aquecia. Um sentimento que ele acreditava estar enterrado junto com Ivone. Ao meio-dia, o cheiro de feijão e farinha invadiu a casa. Vicente se sentou à mesa com os filhos e Aurora serviu os pratos. Raimundo cochichou. A moça é calada, pai. E daí? Respondeu Vicente sem levantar o olhar. O que é bom não precisa fazer barulho. Depois do almoço, ela foi lavar os pratos no tanque. O barulho da água correndo era o único som do quintal. Vicente apareceu com uma caneca de alumínio na mão. O povo da vila vai falar, Aurora. Sempre fala. Ela parou, segurando o pano molhado. Falam desde que nasci, senhor Vicente. Eu só quero um lugar onde a fala dos outros não me tire o sono. Ele ficou quieto por um momento, olhando para o horizonte. Então encontrou o lugar certo. Os dias foram passando. Aurora começou a cuidar da casa com carinho. Trocou as cortinas gastas, plantou ervas na janela e deixou um pano bordado sobre o oratório. Vicente percebia que, onde ela punha a mão, o ambiente ganhava vida. Era como se aquele pedaço de chão tivesse esperado por ela. Numa tarde de domingo, ele a encontrou sentada perto da cerca com um caderno aberto no colo. Escrevendo o quê? Perguntou. Lembranças, respondeu ela.
Às vezes escrevo para não esquecer quem eu sou. Vicente olhou o caderno curioso. E quem é você, Aurora? Ela sorriu, sem graça. Uma mulher tentando se lembrar que ainda está viva. Essas palavras ficaram na cabeça dele. Uma mulher tentando se lembrar que ainda está viva. Aquilo doía, mas também soava bonito. No final da tarde, quando o céu virou cor de cobre, Vicente encostou na porteira e observou Aurora regando as flores que plantara. Um sentimento novo o atravessou, entre respeito e ternura. E ali, em silêncio, ele começou a entender que talvez o destino tivesse lhe trazido aquela moça não por piedade, mas para curar duas almas cansadas. Amanhã cedo vamos para a roça, disse ele. Quero lhe mostrar o que o sol faz com quem tem paciência. Ela respondeu. E o que o sol faz? Ensina a recomeçar todo dia. Aurora baixou a cabeça e sorriu pela primeira vez. Desde que chegara, Vicente percebeu e desviou o olhar, tentando esconder o próprio sorriso. A fazenda parecia diferente naquela noite. O vento entrou pelas frestas da janela e, pela primeira vez em muito tempo, trouxe o som de uma risada. E assim, terminava mais um dia em Boa Ventura. O início de uma história que o destino ainda ia provar que era maior do que o sofrimento que cada um carregava no peito. Agora me diga, já se inscreveu no canal? Porque vem muita história da época que você vai amar. Ouvir os primeiros dias de Aurora na fazenda Boa Ventura correram como um rio calado. A casa era ampla, feita de barro batido, madeira escura e janelas de veneziana que rangiam quando o vento soprava do sertão. Tudo ali parecia parado no tempo. Havia o eco das risadas antigas, o cheiro das flores secas que Ivone deixara nos potes de barro e uma tristeza que morava nas paredes. O tipo de tristeza que o tempo não apaga, apenas acostuma. Aurora, acostumada com o trabalho duro, logo tomou o ritmo da casa. Acordava antes do galo, preparava o café, varria o terreiro e cuidava da comida dos vaqueiros. Falava pouco, mas observava tudo. Notava que Vicente era respeitado, justo, mas carregava um peso invisível. Ele sempre comia calado, olhando o prato, e só falava quando necessário. Uma tarde, enquanto ela esfregava a roupa no tanque, Raimundo apareceu encostado na cerca. — A senhora é de onde mesmo? — perguntou curioso. — De um lugar que não quero voltar. — E por que veio parar aqui? Aurora hesitou, passou a mão na testa e respondeu. — O destino me trouxe. — O destino ou meu pai? — brincou ele, com um sorriso leve. Aurora levantou o olhar e disse com voz firme. — O seu pai me salvou. Raimundo percebeu a seriedade e calou. Havia algo na voz dela que não combinava com o rosto jovem. Uma dor antiga, de quem já viveu o que não devia. No jantar daquela noite, Vicente chegou cansado da lida, coberto de poeira e suor. Aurora serviu a comida, mas ele percebeu que ela mal comia. — Sentindo alguma coisa? — Tá, perguntou enquanto limpava o suor do rosto. — Não, senhor, é costume. Lá em casa eu sempre deixava os outros comerem primeiro. Aqui não tem disso. Senta e come. Aurora obedeceu, sem olhar diretamente para ele. O som dos talheres batendo no prato foi o único ruído por longos minutos, até que Vicente quebrou o silêncio. Hoje vi umas moitas brotando perto do rio. Fazia tempo que o pasto não via verde. Aurora ergueu os olhos. Talvez a terra esteja cansada de sofrer, como a gente. Ele olhou para ela surpreso. Você fala como quem entende de dor. É que entendo mesmo. Vicente baixou o olhar e pela primeira vez sorriu de leve. Aquela moça, que chegou com a cabeça coberta e o coração cheio de feridas, começava a devolver cor ao seu mundo desbotado. Nos dias seguintes, algo mudou na rotina. Vicente começou a reparar em pequenos detalhes. O modo como Aurora ajeitava as flores do quintal, como ela rezava baixinho à noite, como falava com os animais com uma ternura que ele não via desde a esposa. Era uma presença discreta, mas firme, que dava paz à casa. Numa manhã, ela decidiu limpar o quarto que fora de Ivone. Abriu a janela e deixou o sol entrar.
O cheiro de madeira e lembranças veio junto. Na mesinha de cabeceira, encontrou um lenço bordado com as iniciais da falecida. Dobrou-o com cuidado e deixou sobre a cama. Quando Vicente entrou e viu a cena, parou à porta, sem saber o que dizer. Eu devia ter pedido permissão para entrar, disse Aurora. Sem jeito. Não, você fez bem, respondeu ele com a voz embargada. Faz anos que ninguém toca nesse quarto. O sol precisa entrar, senhor Vicente. Casa fechada demais cria mofo, e o mofo apodrece o que ainda está vivo. Vicente ficou em silêncio. Sentiu que aquelas palavras não falavam só da casa, mas dele mesmo. Naquela noite, o jantar foi diferente. Os filhos conversaram mais, riram, e Aurora, pela primeira vez, se sentou à mesa sem ser convidada. Vicente notou o brilho leve nos olhos dela, uma mistura de timidez e alívio. Quando todos foram dormir, ele ficou no alpendre, olhando o céu estrelado. O vento soprava quente e o som distante dos grilos lembrava o tempo em que a vida era simples. Aurora passou atrás dele, levando uma bacia com as roupas secas. Boa noite, senhor Vicente. Boa noite, Aurora. Agradeço pelo quarto, pela comida e por não perguntar demais. Ele se virou, olhando para ela com calma. Cada pessoa tem seu tempo para falar o que dói. Aurora assentiu. E o senhor já falou o que dói? Vicente respirou fundo e respondeu. Ainda não. Ela sorriu de leve e seguiu para dentro. Vicente ficou parado, pensando no que aquela mulher significava para ele. Talvez um espelho, talvez um recomeço. O silêncio da casa grande, que antes era cheio de solidão, agora tinha outro som. Era o som da vida voltando devagar, passo a passo, na forma de uma mulher que o destino trouxe coberta de vergonha, mas que começava a revelar algo muito maior: esperança. O tempo na fazenda corria manso, mas o coração de Aurora não encontrava descanso. Por fora, parecia serena, uma mulher que se contentava com o trabalho e o canto dos passarinhos na varanda. Por dentro, carregava lembranças que a perseguiam como sombras em dia de sol forte. Às vezes, enquanto lavava roupa no rio, ficava parada, olhando a correnteza. O som da água batendo nas pedras trazia de volta a voz do pai, seca, cruel, marcada por raiva. Você é praga, menina. Mulher que não dá filho não presta. Essas palavras ainda ardiam, mesmo depois de tanto tempo. Certa noite, Aurora acordou sobressaltada. Tinha sonhado com fogo. No sonho, o pai jogava ervas em brasas e dizia que aquele ritual ia curá-la. Lembrava-se da dor das queimaduras nas mãos, das lágrimas secando antes de cair, do cheiro de pele chamuscada. Ela acordou suando, os olhos marejados, o peito apertado. De manhã, tentou disfarçar. Mas Vicente, que tinha o hábito de notar o que os outros escondiam, percebeu. Você passou a noite acordada, Aurora. Sonhei só. Coisa boba. Sonho que deixa o rosto pálido não é bobo. Ela hesitou. Nunca tinha contado a ninguém o que o pai lhe fizera. Mas havia algo na voz de Vicente, uma firmeza sem julgamento que deu coragem. Foi quando eu tinha 17 anos. Começou mexendo na barra do avental. Minha mãe já estava morta. O padre da vila disse para o meu pai que o motivo de eu não engravidar era pecado, que precisava queimar o mal para curar. Ele me amarrou no tronco e botou fogo numas ervas ao redor. Disse que era para purificar o ventre. Vicente segurou o chapéu com força. Ele fez isso com a própria filha? Fez. A voz dela era baixa. E ainda rezou depois, pedindo perdão a Deus. Eu fiquei 3 dias sem andar direito. Ele se levantou e deu alguns passos, respirando fundo. Tem gente que confunde fé com crueldade. Aurora olhou para o chão. Eu não culpo mais, mas às vezes o cheiro de fumaça ainda volta. Vicente se aproximou e tocou de leve o ombro dela, com respeito. Aqui ninguém vai te queimar de novo, nem por fora nem por dentro. Aurora quis responder, mas a voz travou. Bastou o toque dele para sentir algo que não experimentava há muito tempo: segurança. Naquela tarde, Vicente chamou os filhos para ajudar na reforma do celeiro.
O sol estava forte e Aurora levou água em uma moringa. Enquanto servia, os rapazes começaram a brincar com ela. Dona Aurora, o pai falou que a senhora sabe plantar até em chão seco, disse Elias rindo. Eu tento, respondeu ela. O segredo é conversar com a terra. E a terra responde? Perguntou Dário zombando. Responde sim, quando a gente ouve com calma. Vicente, que escutava de longe, sorriu. Fazia tempo que não via os filhos tão leves. Aquela mulher, que o povo chamava de amaldiçoada, estava devolvendo alegria à fazenda. E ninguém percebia que, no fundo, era ela quem mais precisava de alegria. Quando o sol se pôs, Vicente foi até o jardim e viu Aurora sentada, olhando o céu avermelhado. Fiquei sabendo do que aconteceu hoje cedo, disse ele. Você tem uma força que assusta. Força é quando a gente sofre e não vira pedra, senhor Vicente. Ele se aproximou um pouco mais. Você fala de um jeito bonito. É o único jeito que eu sei falar das coisas que doem. Por um instante, ficaram em silêncio, apenas ouvindo os grilos. Vicente pensou na mulher que perdera e em como jamais imaginou sentir outra vez esse tipo de paz perto de alguém. Aurora, por sua vez, olhou para ele e viu um homem que não queria possuí-la, queria compreendê-la. Às vezes penso que Deus me esqueceu, disse ela. Eu penso o contrário, respondeu ele firme. Acho que ele só te trouxe para o lugar certo. O vento soprou, levantando o pó do chão e as pétalas das flores que Aurora plantara semanas antes. As pétalas dançavam no ar, e os dois ficaram olhando como se aquele pequeno milagre fosse sinal de algo maior que ainda estava por vir. Naquela noite, Aurora rezou antes de dormir, mas dessa vez não pediu nada. Apenas agradeceu por estar viva e por ter encontrado um canto do mundo onde a dor começava a ter outro nome: esperança. Se você está gostando dessa história e quer saber o que o destino ainda guarda para Aurora e Vicente, deixa seu like agora, porque vem muita história de época com emoção de verdade para você acompanhar até o fim. O sol nascia preguiçoso no alto das serras, quando a notícia começou a correr pelo vilarejo de Santa Efigênia. Vicente Azevedo trouxe uma mulher comprada da feira. Língua do povo era mais rápida que o vento e mais afiada que faca de tropeiro. Na venda de seu Amâncio, as comadres já cochichavam. Dizem que ela veio com um saco na cabeça, mulher, que é amaldiçoada, que o ventre dela é seco, pois o fazendeiro que se cuide, terra que recebe mulher estéril, não dá colheita boa. As vozes se espalharam como praga em roça. Gente que nunca pusera os pés na fazenda falava como se soubesse de tudo. A cada dia, um novo boato nascia, que Aurora era filha de feiticeira que havia fugido de um convento que trazia má sorte. Mas dentro da fazenda Boa Ventura, a verdade era outra. Desde que Aurora chegara, a terra parecia respirar diferente. As vacas voltaram a dar leite, o milho floresceu, e até o poço, que vivia seco, começou a encher de novo. Vicente notava essas mudanças em silêncio. No fundo, sentia que havia algo nela que o sertão reconhecia. Uma força mansa, igual a da chuva que demora, mas sempre vem. Numa tarde, enquanto ela lavava as roupas, perto do rio, ouviu vozes ao longe. Duas mulheres da vila haviam se aproximado para buscar água. Olha ela ali, a comprada, disse uma rindo. Dizem que nem pode olhar para a criança se não seca o leite da mãe. Aurora fingiu não ouvir. Continuou esfregando o pano na pedra, mas as mãos tremiam. Melhor voltar logo, antes que traga azar, completou a outra, apressando o passo. Ela ficou parada por um instante, o olhar perdido na correnteza. Quis chorar, mas não chorou. Já tinha chorado demais na vida. Pegou o balde e voltou para casa com o rosto sereno, mas o peito em pedaços. Vicente a viu de longe e percebeu. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, limpando as mãos num pano. Não, senhor. Só o povo sendo povo. O que disseram? Disseram o que o vento quer levar. Mentira. E você acredita? Acredito no que vejo. E o que vejo aqui é vida.
Ele se aproximou devagar. Eu também vejo. Antes de você chegar, até o gado andava magro. Agora, até o canto do sabiá voltou. Aurora sorriu A terra tem coração, Sr. Vicente. Quando alguém cuida dela com amor, ela responde. Nesse mesmo dia, o céu, que há meses não via chuva, começou a se fechar. Nuvens escuras cobriram o horizonte e um cheiro forte de terra molhada tomou o ar. O vento soprou diferente, um vento de promessa. Vicente olhou para o alto e disse, a chuva vem. Aurora fechou os olhos e murmurou, então é sinal que Deus não me esqueceu. A água caiu grossa, molhando tudo. As crianças da fazenda correram para fora, gritando e rindo. Os bois mugiram no pasto e Vicente, sem pensar, tirou o chapéu e olhou para o céu aberto. Aurora, encharcada, chorava, mas dessa vez o choro era de alívio. Na manhã seguinte, o vilarejo inteiro comentava o milagre. Foi ela que trouxe a chuva, disse uma velha. Desde que chegou, o céu se abriu. Ou então foi castigo para quem falou mal, respondeu outra. Vicente ouviu os rumores, mas não se importou. O importante é que pela primeira vez em muito tempo, a fazenda prosperava. E no fundo, sabia que não era coincidência. Certa noite, ao jantar, ele comentou, o povo sempre precisa de um culpado, Aurora. Quando a terra seca, é culpa da mulher. Quando chove, é milagre dela. E o senhor, no que acredita? Acredito que a gente colhe o que planta. E você tem plantado coisa boa. Aurora baixou os olhos, emocionada. Eu só tento fazer o que minha mãe fazia, cuidar das coisas vivas. E consegue, respondeu Vicente. Desde que chegou, até eu aprendi a respirar. Diferente. O silêncio que veio depois foi bonito, leve. Havia respeito, mas também algo novo nascendo entre eles. Um sentimento calado, que não precisava de palavras para existir. Enquanto o sertão inteiro falava de maldição e milagre, dentro da fazenda Boaventura, o destino trabalhava em silêncio. E cada gota daquela chuva parecia abençoar o encontro de duas almas cansadas, que, sem perceber, começavam a se curar uma pela outra. A chuva passou, mas deixou rastro de esperança. A terra, antes rachada e sem cor, amanheceu úmida, com o cheiro forte de barro e vida nova. No terreiro da fazenda Boaventura, as poças refletiam o céu azul, e os passarinhos cantavam como se agradecessem a Deus. A Aurora caminhava descalça, sentindo a lama fria entre os dedos. Era como se cada passo apagasse um pedaço do passado. Naquela manhã, Vicente a encontrou com uma enxada nas mãos. E o que vai aprontar dessa vez? Perguntou com um sorriso discreto. Vou plantar flores. Flores? No meio do curral? É aqui que o sol pega melhor. E flor gosta de sol, mesmo quando o chão é duro. Vicente cruzou os braços, observando. O povo vai rir. Vão dizer que a mulher do fazendeiro perdeu o juízo. Deixe rirem, respondeu ela firme. Já riram de mim por coisas piores. Ele riu baixo. Mulher corajosa. Não é coragem, Sr. Vicente. É vontade de ver beleza onde ninguém mais vê. A Aurora começou a cavar a terra. As mãos se enchiam de barro, mas ela parecia feliz. Plantou mudas de girassol, margaridas e alecrim, as poucas sementes que encontrara guardadas num pote de barro no galpão. Vicente ficou ali, calado, admirando o jeito dela lidar com a terra. Sabe, disse ele depois de um tempo, Ivone, minha esposa, também gostava de plantar flor. A Aurora parou e o olhou, respeitosa. Ela devia ser boa de alma. Era. Mas a doença levou rápido, e depois que ela partiu, não consegui mais cuidar de nada que fosse bonito. Então deixa que eu cuido. A beleza não precisa morrer só porque a dor... Ficou. Ele assentiu com os olhos marejados e foi cuidar dos cavalos. Mas ao olhar de volta, viu a Aurora ajoelhada na terra, com o vento mexendo o lenço do cabelo e o sol dourando o rosto dela. Era uma cena simples, mas tinha algo sagrado ali. Os dias se passaram e o jardim começou a nascer. Pequeno, teimoso, colorido, quando o povo da vila passava pela estrada, ficava admirado com as flores brotando no meio do sertão. Milagre, diziam.
Vicente não respondia. Deixava que pensassem o que quisessem. Uma tarde, Raimundo chegou do pasto e comentou: Pai, a Aurora anda falando sozinha com as flores. Vicente sorriu. E as flores respondem? Não sei, mas parece que sim. No fim da tarde, Vicente se aproximou dela no jardim. O que tanto conversa com as plantas, Aurora? Ela limpou o suor da testa e respondeu: Falo que elas podem nascer mesmo no chão seco. Falo que a gente também pode. Ele se abaixou ao lado dela. E o que elas te respondem? Que dói, mas vale a pena. Vicente olhou demoradamente. As palavras dela tinham um peso que ele entendia. Também sabia o que era recomeçar de terra rachada. As flores floresceram, e com elas, algo dentro da casa também mudou. Os filhos passaram a sorrir mais, a mesa voltou a ter risadas e até o canto do galo parecia mais alto. A Aurora trazia vida onde antes só havia lembrança. Mas o vilarejo não esquecia de falar. Um dia, enquanto ia à venda buscar sal e farinha, ouviu duas mulheres cochichando. Lá vem ela, a mulher do milagre. Dizem que o fazendeiro anda encantado por ela. Ora, ele é homem viúvo e ela, mulher bonita. Quem não se encantaria? Aurora passou por elas sem abaixar a cabeça. Já não sentia vergonha, apenas pena. O que o povo chamava de encanto, ela chamava de gratidão. Ao voltar, Vicente a esperava no portão, com uma rosa branca colhida do próprio jardim. Para agradecer, disse ele, entregando. Desde que você chegou, essa casa tem cheiro de vida. A Aurora pegou a flor, emocionada. A vida gosta de ser cuidada, Sr. Vicente. Só isso. E naquela troca simples de palavras, o que era apenas convivência, começou a se transformar em algo maior. Uma afeição que crescia devagar, como o jardim dela, bonita e resistente. Naquela noite, Vicente ficou olhando o campo iluminado pela lua. As flores balançavam sob o vento manso, e o perfume delas se misturava ao cheiro de terra. Pensou em Ivone, pensou em Aurora, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que o coração batia não só por lembrança, mas por esperança. E você consegue imaginar viver nesse tempo em que a palavra de um boato podia mudar um destino? Deixa nos comentários, quero saber. O anúncio do São João chegou com o som da sanfona vindo da praça e o cheiro doce de milho assando nos tachos. Santa Efigênia do Sertão mudava de rosto quando as bandeirolas eram penduradas no arame e a fogueira levantava no meio do largo. As mulheres preparavam cuscuz, pamonha, bolo de fubá. Os homens aparavam a barba, lustravam o ouro das botas e por uma noite deixavam de lado a dureza do sertão. Na boa aventura, Aurora acordou antes do sol para cozinhar canjica e separar um pano de chita que transformou em saia rodada. Não era vaidade. Era um aceno de paz à menina que ela tinha deixado para trás quando a vida apertou. Vicente passou pela cozinha, parou na porta e ficou observando sem ser visto. A mão dela mexendo a canjica devagar, a fumaça perfumando a casa, a luz do amanhecer entrando pela janela. O povo vai dançar hoje, disse ele quebrando o silêncio. Vai ter leilão de bolo, casamento na roça, fogueira alta. E o senhor vai dançar? Ela devolveu meio rindo. Eu sei só 2 passos e meio, mas arrisco se a companhia for boa. Aurora baixou os olhos, sorrindo. Então o senhor já tem metade do caminho feito. À tarde, os rapazes chegaram do curral, lavaram o rosto na bacia e calçaram alpercatas limpas. Raimundo brincou ao ver a saia de chita. Cuidado, Aurora. Vão lhe eleger rainha do milho. Melhor rainha que espantalho. Ela respondeu com graça, arrancando risadas que a casa não ouvia fazia tempo. Quando a noite caiu, a praça brilhava. A fogueira estalava alto, lançando faíscas que viravam estrelas por um segundo antes de sumir. A sanfona chorosa puxou o fole, o triângulo marcava o compasso e o zabumba fazia o chão vibrar. As crianças corriam atrás de balões de papel. Os mais velhos afiavam conversa perto do fogo. Vicente chegou ao lado de Aurora, chapéu bem posto, camisa de
algodão escuro e aquele jeito de homem que carrega o mundo calado e ainda encontra espaço para gentilezas. Posso? Ele perguntou, oferecendo o braço. Pode, respondeu ela, sentindo um calor subir ao rosto que não era da fogueira. Entraram na roda da quadrilha. Olha a chuva! Gritou o marcador, e todos correram fingindo se esconder. É mentira! E voltavam rindo. Aurora, que não dançava havia anos, deixou o corpo lembrar. Vicente a conduzia com firmeza mansa, e por alguns instantes o tempo pareceu se dobrar. A moça vendida com saco na cabeça e o viúvo de mãos calejadas viraram dois que apenas dançavam iguais a tantos outros. Depois da dança, foram até a barraca do bolo. O padre Eustáquio, vermelho de calor e de cachaça, apareceu cambaleando com um copo de quentão na mão. Olhou o casal de longe, torceu a boca num sorriso torto e soltou alto o veneno. Bonito de ver, mas esse par aí não dá fruto. Dançam hoje, mas a casa deles segue vazia. O comentário caiu como pedra em... Hut! Um círculo de silêncio se formou. Aurora paralisou, como se a noite toda tivesse desabado de repente. Vicente virou o rosto para o padre com calma que dava medo. Tem noite que é melhor guardar a palavra, disse ele, a voz fincando no chão. A sua virou faca. O padre arfou piscando pesado. Eu falo o que é verdade. O resto é... Verdade é aquilo que Deus escreve no tempo dos homens, cortou Vicente. E o senhor, padre, anda confundindo o relógio. Alguns na roda baixaram a cabeça. Envergonhados do vexame, outros se moveram desconfortáveis, sem coragem de tomar partido. Aurora quis desaparecer, mas a mão de Vicente achou a dela. Não apertou, acolheu. Vamos respirar um pouco, ele disse baixo. Foram para trás da igreja, onde o barulho da festa virava rumor distante e o cheiro de alecrim do jardim cobria a fumaça da fogueira. Aurora encostou numa coluna de adobe, o peito subindo rápido. Eu estraguei sua noite, sussurrou. Quem estraga a noite é quem esquece de ter coração, respondeu Vicente. Você me devolveu o gosto pelo São João. Mesmo com o povo olhando, olhar não dói. O que dói é aceitar o que dizem como se fosse destino. Ela o encarou. A luz trêmula da fogueira dava para ver o brilho teimoso nos olhos dele. O senhor não se cansa de me defender? Não estou te defendendo, Aurora. Estou defendendo a verdade que eu vejo. Ficaram um tempo em silêncio, ouvindo a sanfona brigar com a noite. Quando voltaram à praça, o leilão de bolo estava começando. Seu Amâncio ergueu uma forma enorme de bolo de milho. Quem dá mais? Gritou. É receita de família. Vicente levantou a mão sem hesitar. Eu dou. E quanto é que o senhor dá, fazendeiro? Eu dou a paz dessa moça por uma fatia, disse, olhando para Aurora. E se a paz for pouca, dou o resto do meu sossego. A praça riu, mas não de deboche. Riu de surpresa, riu de beleza. Alguém bateu palmas. O padre, envergonhado, sumiu por trás do coreto. Aurora mordeu o lábio para não chorar. O senhor está brincando comigo? A vida brincou com você por tempo demais, respondeu Vicente. Agora é minha vez de levar a sério. Ele partiu o bolo, ofereceu a primeira fatia a ela. Aurora aceitou com as duas mãos, como quem recebe notícia boa. Provou devagar, deixando o doce se misturar com a noite e com a coragem recém-nascida. Está bom? Perguntou Vicente. Está? Tem gosto de coisa que a gente achava que não existia mais. Mais tarde, já perto da meia-noite, a fogueira estalava baixinho e o povo começava a dispersar. Raimundo e os irmãos se aproximaram. Pai, vamos, vamos, respondeu Vicente. Depois para Aurora. Amanhã cedo o jardim vai cheirar a fogueira. É cheiro que fica. Cheiro de festa? De resistência. No caminho de volta, a estrada dormia sob a lua. E os cascos dos cavalos faziam um som compassado, quase música. Aurora seguia um pouco atrás, pensando em tudo o que ouvira e sentira naquela noite. O peso da maldade, o alívio da mão de Vicente, o riso da praça, o bolo repartido como promessa.
No fundo do peito, uma certeza sossegada. A vida podia ser dura, mas ainda sabia surpreender. Ao chegarem a Boa Ventura, Vicente a acompanhou até o alpendre. "Obrigado por dançar comigo", disse ele. "Obrigada por me pôr no mundo sem vergonha", respondeu ela. "Não foi hoje que eu fiz isso." Ele sorriu de canto. "Foi no dia em que você pisou nessa casa." Aurora entrou, apagou o lampião, encostou a testa na janela e ficou ouvindo o silêncio. Pela primeira vez numa festa de São João, ela não voltou menor do que chegou. Voltou maior. E enquanto o sertão adormecia, o destino, que nunca teve pressa, movia mais uma peça no tabuleiro dos dois. O tempo seguia seu curso na fazenda Boa Ventura. A chuva vinha e ia, os campos se enfeitavam de verde e o jardim de Aurora florescia como um pequeno milagre no meio do sertão. Vicente, cada vez mais próximo, já não escondia o carinho que sentia por ela. E Aurora, aos poucos, deixava que aquele afeto se aproximasse sem medo, embora o passado ainda a prendesse pelas lembranças. Certa tarde, o sol estava baixo e o vento trazia cheiro de alecrim. Vicente trabalhava no curral, consertando a cerca, quando viu Aurora chegar, trazendo um prato coberto por um pano. "Trouxe bolo de milho", disse ela, sorrindo tímido. "Fiz do jeito que o senhor gosta, com um pedaço de coco queimado por cima." "Então hoje vai ser um bom dia", respondeu ele, limpando as mãos na calça. "Porque o cheiro disso tá melhor que promessa de chuva." Sentaram-se no tronco de uma árvore perto do curral. A paisagem se estendia à frente. O campo, o gado pastando ao longe, o céu pintado de laranja. Por um tempo, ficaram em silêncio, saboreando o bolo e o momento. Até que Aurora, com o olhar distante, murmurou: "Às vezes eu penso que o que a gente chama de sorte é só Deus cansado de ver a gente sofrer. Ou é Ele testando até onde a gente aguenta", disse Vicente. "Mas o importante é que um dia o peso cai." Ela respirou fundo. "E será?" "Eu prometo", respondeu ele, firme. "Um dia você vai ver que o amor que planta não precisa de ventre para florescer." As palavras ficaram suspensas no ar. Aurora baixou os olhos, tentando conter a emoção. "O senhor fala bonito." "Não é beleza, é verdade. Já perdi demais para não saber reconhecer quando algo vale a pena." Ela o olhou e pela primeira vez não viu apenas o patrão ou o protetor. Viu um homem que carregava dores, mas que ainda acreditava em ternura. Vicente estendeu a mão. "Eu pressa." Sem... Aurora hesitou. Depois deixou que os dedos dele tocassem os seus. "A senhora merece paz, Aurora, e eu quero ser o chão onde essa paz floresce." Aquela promessa, simples e dita com voz baixa, atravessou o coração dela. Porque pela primeira vez, alguém falava de amor sem cobrar nada em troca. Mas o destino, caprichoso como é, ainda guardava suas provações. No domingo seguinte, o padre Eustáquio mandou recado: "O fazendeiro que vive com mulher amaldiçoada não merece comunhão." A notícia se espalhou mais rápido que vento em capim seco. Gente que antes sorria para Aurora, agora a evitava na feira. Uma mulher chegou a benzer o filho quando ela passou. Vicente ficou sabendo e subiu a cavalo até a vila. Entrou na igreja durante a missa. O padre empalideceu quando o viu. Vicente tirou o chapéu, olhou firme e disse alto o bastante para todos ouvirem: "O senhor diz que ela é maldita, padre. Pois saiba que desde que ela pisou em minha casa, a chuva voltou, o gado engordou e a paz retornou. Se isso é maldição, eu peço a Deus que o céu me castigue mais vezes." A igreja inteira silenciou. Aurora, que assistia de longe, sentiu as pernas fraquejarem. Vicente se virou para ela e completou: "O amor que ela planta é mais santo que qualquer reza dita por quem julga." Saíram juntos, de cabeça erguida. Na estrada, Aurora chorava, mas era um choro diferente. Não de vergonha, e sim de alívio. "O senhor arriscou o nome da família por mim", disse ela. "Nome não vale nada quando não tem verdade dentro." Nos dias seguintes, a fazenda recebeu visitas inesperadas. Gente do vilarejo começou a aparecer pedindo conselhos, mudas do jardim, até bênçãos.
a mulher da chuva, passaram a chamá-la. E Vicente, vendo tudo aquilo, sabia. O que começou como compaixão agora era amor de alma. Uma noite, sob o céu de estrelas, Aurora acendeu uma vela no oratório. Vicente se aproximou curioso. É para que a vela? Para prometer que, se um dia a vida me permitir ser mãe, o primeiro choro que eu ouvir vai ser de gratidão. Então prometa outra coisa, pediu ele, que nunca mais vai abaixar a cabeça por culpa que não é sua. Prometo. Ficaram ali, lado a lado, em silêncio. O vento entrou pela janela, apagou a chama da vela, e Aurora sorriu. O vento levou a luz. Levou não, respondeu Vicente. Só espalhou. Naquela noite, o destino selou o que o tempo começou a escrever. O amor deles era mais forte que a dor, mas o mundo ainda cobraria caro por isso. E olhando essa parte da história, essa moça merece justiça? Escreve aí nos comentários, justiça por Aurora. Agosto chegou com um vento seco que levantava redemoinhos de pó nas estradas de Santa Efigênia. Era mês de promessa dura, quando a chuva teimava em não voltar. A gente vivia do que sobrou da última colheita e da fé que o coração conseguia juntar. Na Boa Ventura, o gado ruminava em silêncio. Os meninos capinavam cedo. E Aurora, já dona dos pequenos rituais da casa, madrugava acendendo o fogo, lavando o alpendre, areando panelas, regando o jardim que insistia em florir no chão áspero do sertão. Naquela madrugada, antes que o galo cantasse, um ruído estranho quebrou a quietude. 3 batidas suaves na porta, como se a noite pedisse licença. Aurora, de saia e chale, caminhou descalça até o batente. A madeira estava fria sob os pés. Ela abriu devagar. No chão, um cesto de verga coberto por uma manta de algodão. O ar veio com cheiro de leite morno, e um resmungo pequenino cortou o silêncio. Senhor Vicente! A voz de Aurora falhou. Vicente apareceu com um lampião na mão, a luz tremendo no vidro. O rosto meio sombra, meio claridade. Que foi, Aurora? Ela apontou. Vicente abaixou, ergueu a manta. Dentro, um bebê recém-nascido, bochechas coradas, os punhos fechados como quem luta contra o mundo. Ao lado, um bilhete dobrado. Vicente desdobrou, leu em voz baixa. Perdoem. Não posso criar. Salvem meu filho, Deus lhes pague. Aurora ficou imóvel um instante, como se o tempo tivesse perdido o passo. Depois, ajoelhou no assoalho, as mãos trêmulas. Não chorou. Passou os dedos pela testa do pequeno, num carinho que vinha de um lugar antigo. Tá com fome, disse com certeza de mãe que a vida lhe negara. Precisa de peito ou água adoçada agora. A gente dá um jeito, respondeu Vicente, baixando o lampião perto do cesto. Levanta, Aurora. Ninguém mais aqui vai nascer no chão. Ela pegou o bebê com cuidado, encostando-o ao peito. O menino cheirava a sabão e estrada. Vicente olhou ao redor, atento ao pátio escuro, ao curral, ao vento. Nenhuma sombra, nenhuma alma. Quem deixa um filho à porta no meio da madrugada? Murmurou. Quem não tem outra saída? Disse Aurora, firme. Ou quem tem medo? Vicente assentiu, duro. Vamos para a cozinha. A casa despertou como quem volta lentamente de um sonho. Aurora improvisou um leite ralo com açúcar mascavo, soprando a colher antes de tocar a boquinha do menino. Ele sugou com fome de vida. Vicente, em pé, vigiava a porta e o quintal com olhos de guarda. Aos poucos, os filhos acordaram um a um, homens feitos em redor da mesa, sem saber onde pôr as mãos. De quem é? Arriscou Dário. De quem precisava da nossa coragem, cortou Vicente. E coragem a gente tem. Raimundo, o mais velho, observou Aurora, embalando o bebê. Havia um respeito novo no olhar dele. Vai ficar, pai? Vai. Até a mãe aparecer. Se aparecer. E se não aparecer, fica do mesmo jeito. Vicente encarou os 4. Nessa casa, desamparo não entra. O bebê adormeceu. Aurora ficou ali, sentada, sem conseguir soltá-lo, como se aquele peso leve curasse uma falta antiga nas mãos. Vicente percebeu. Descanse um pouco, Aurora. Eu fico de olho. Não,
Ela respondeu baixa. Faz bem ouvir essa respiração. Parece que a casa inteira respira junto. A notícia correu à vila antes do meio-dia. Deixaram um anjo na porta da Boa Ventura, diziam. E como sempre, junto do milagre, vinha o veneno. Na venda, 2 mulheres cochichavam. Viu? A infértil agora tem menino no colo. Deus escreve certo por linhas tortas. Ou então é armadilha do tinhoso para enganar o fazendeiro. Seu Amâncio, secando o balcão, resmungou. Gente sem piedade não devia abrir a boca. Vicente chegou à venda para comprar pano, mamadeira de folha e mais açúcar. Entrou calado. O burburinho cessou um instante. Depois recomeçou em sussurros. Ele escolheu o que precisava. Empilhou no balcão. Antes de pagar, ergueu a cabeça. Quem vier falar de maldição na minha porta vai encontrar a minha palavra na frente. E minha palavra, vocês sabem, não volta atrás. Ninguém respondeu. Ele saiu, levando junto a sombra de respeito que o acompanhava no sertão. Na fazenda, Aurora montou um ninho improvisado no quarto ao lado da cozinha. Estendeu lençóis limpos. Costurou às pressas uma fraldinha com pano de saco alvíssimo. Deixou um pedaço do seu chale como coberta. Levava o cesto com ela de cômodo em cômodo, como se o menino precisasse conhecer o desenho da casa para entender que estava salvo. Quando precisou descansar, pediu a Raimundo que segurasse. Segura pela nuca, ensinou paciente. Ele é pequeno, mas tem peso de mundo. Raimundo segurou desajeitado, depois achou o jeito. Olhou para o pai, meio rindo, meio sério. Faz tempo que não tinha esse silêncio aqui, né? Um silêncio de paz. Vicente deu de ombros com ternura mascarada. Silêncio de promessa. À noite, Aurora acendeu uma vela no oratório. Qual vai ser o nome? Perguntou sem se virar. Vicente pensou um momento. Bento. Porque foi abençoado e porque a gente precisa acreditar que ele traz bênção também para quem o deixou. Bento, repetiu Aurora, como se o som pousasse numa ferida e a curasse. Seja bem-vindo, Bento. Nos dias que se seguiram, a rotina da fazenda se ajustou ao choro e ao sono do menino. Aurora, que antes dormia aos pedaços, agora dormia menos ainda, mas a exaustão vinha misturada a um contentamento sereno. Havia na casa um cheiro de leite, alecrim e pano lavado que lembrava começo. Vicente organizou vigílias. Cada filho, um turno leve, só para a Aurora poder fechar os olhos sem sobressalto. Não precisa, ela tentou recusar. Precisa sim, insistiu ele. Força também é saber dividir peso. Uma tarde, apareceu uma moça na porteira, véu no rosto, mãos tremendo. Ouvi dizer, a voz escapava, que acharam um bebê. Vicente caminhou até ela, desenhando calma no passo. Achamos sim. Por quê? Porque a moça olhou ao redor, medo nos olhos, e recuou um passo. Não posso, para ir embora. Ela virou. Aurora, que vinha com Bento ao colo, parou a poucos metros. Os olhares se encontraram. A moça cobriu o rosto, correu estrada afora. Aurora não gritou, não perseguiu. Só apertou Bento contra o peito, devagar, como quem diz, tá tudo certo. Se for a mãe um dia volta, disse com mansidão. E se não voltar, Deus sabe dos caminhos. Vicente a observou com um orgulho que não sabia onde guardar. Você nasceu com a alma maior do que o corpo, Aurora. Não, eu só aprendi que amor não pergunta documento antes de entrar. No fim de agosto, o povo parou de chamar o menino de o bebê da Boa Ventura e passou a chamá-lo pelo nome. Bento virava assunto de ternura até na boca de quem falava grosso. E como se a vida quisesse sublinhar a mudança, a primeira flor de ipê da estrada abriu em amarelo intenso num dia de céu limpo. Numa noite alta, Vicente encontrou Aurora no alpendre, Bento dormindo no cesto ao lado. O vento leve brincando com o lenço do cabelo. O que foi? Perguntou sentando ao lado. Ele respirando assim. Aurora sorriu sem mostrar dente. Parece que desamarra um nó aqui dentro. E desamarra mesmo, disse Vicente. Em mim também. Ficaram em silêncio, o tipo de silêncio que não pesa. Ao longe, um aboio cortou a noite, lembrando que o mundo seguia nas mesmas durezas. Mas ali, naquele alpendre,
A vida tinha inventado um respiro. Obrigada por me deixar ficar com ele, murmurou Aurora. Quem ficou foi ele. Vicente corrigiu. A gente é que... Ele foi acolhido. Agosto terminou. Bento ganhou corpo, a casa ganhou riso e a boa aventura um rumo que ninguém previu. O sertão, que nunca teve pressa, continuou escrevendo a história dos dois com letra firme. O que a Aurora não sabia, e o destino guardava na dobra da próxima esquina, é que aquele pequeno milagre deixado à porta era também a chave que abriria verdades antigas, caladas sob o pó das maledicências. Mas essa revelação ainda não era para agora. Agora era tempo de acolher e de respirar. Junto, setembro amanheceu com um vento agudo que varria a praça de Santa Efigênia e agitava as bandeirolas que haviam sobrado do São João. Na venda de seu Amâncio, o assunto era um só: o bebê deixado na porta da Boa Ventura. Onde havia ternura, agora nascia veneno. Bastou uma língua maldosa dizer "roubaram criança" para a frase pegar como fogo em capim seco. A Aurora soube primeiro pelos olhos. Ao entrar na venda para comprar açúcar e pano de fralda, as conversas silenciaram como quando a sanfona para no meio do baile. Duas mulheres se benzeram. Um rapaz cochichou no canto. Essa daí pegou o menino que não era dela. Deus vê tudo, completou a outra num meio sorriso. Aurora pousou o olhar no balcão, a voz serena. Seu Amâncio, o senhor tem mais daquele pano de algodão cru? Tenho, sim, respondeu o homem, meio sem graça, tirando o rolo da prateleira. E tem também o açúcar que a senhora pede toda semana. Traga, por favor. Quando saiu, sentiu as costas arderem sob os olhares. Não, chorou. Apertou a alça do cesto e tomou a estrada. Bento dormia ao colo, cheiro de leite e sabão. Na fazenda, Vicente ouviu tudo de Raimundo, que viera às pressas da vila. Falaram que o menino é roubado, que a senhora, ele engoliu seco, pegou de alguém. Aurora encarou o chão batido do terreiro. Quem deixou foi o desespero. Eu só abri a porta. E eu vou fechá-la na cara de quem vier com mentira, disse Vicente, já com o chapéu na mão. Raimundo, sela o cavalo. Ele foi até a vila com a firmeza de quem caminha, levando o próprio nome pelo cabresto. A praça fervilhava, um círculo de curiosos no coreto. O padre Eustáquio, sóbrio dessa vez, hesitava mais do que falava. Um homem de voz grossa, Teodoro, pequeno proprietário conhecido pelo azedume, apontou o dedo quando viu Vicente. Aí está, o fazendeiro que acolhe mulher amaldiçoada e agora cria filho roubado. Vicente desmontou sem pressa, entregou as rédeas a um dos filhos e subiu 2 degraus do coreto. O vento bateu seu paletó claro, os olhos faiscando. O senhor escolheu a palavra errada, Teodoro. Roubado é o que o senhor faz quando mede os outros com sua régua torta. Na minha casa ninguém rouba criança. Na minha casa se acolhe. E quem garante? O outro retrucou. Cadê a mãe? Cadê o pai? Quem garante sou eu, disse Vicente, a voz baixa e firme. E mais, garantem minhas terras, minha palavra e os olhos de quem me conhece há anos. Um murmúrio correu à praça. Teodoro não recuou. Palavra apaixonado não vale. O senhor está cego por essa mulher. Vicente sorriu com a calma que precede a trovoada. Então escutem a minha cegueira. Aurora é a pessoa mais decente que passou por Santa Efigênia em muito tempo. E desde que chegou, foi chuva na nossa seca. Se a mãe de Bento não puder voltar, esta vila ainda vai agradecer a ela por criar o menino. O juiz de paz, seu Venceslau, velho de bigode curto e paletó surrado, pigarreou e subiu ao coreto. Ordem, disse, levantando a mão. Antes de acusar, tragam prova. Cadê alguém que tenha perdido o filho? Cadê denúncia? Se não tem queixa, não tem crime. O padre, envergonhado dos boatos que deixara correr, murmurou. A caridade é mais santa que a suspeita. Teodoro tentou mais uma. E se for bruxaria? Desde que essa mulher chegou, choveu fora de hora. Bruxaria é falta de vergonha, cortou seu Amâncio da beira da praça. Eu vi a carta. Salvem meu filho. Isso existe, Teodoro. Desespero existe.
Vicente respirou fundo, encarou a roda e concluiu sem gritar: quem quiser continuar falando mal, fale olhando nos meus olhos. E saiba, quem fala da minha casa, fala da minha mulher. A palavra saiu antes de ele perceber. Minha mulher. A praça prendeu o ar. Raimundo, Elias, Dário e Tomás trocaram olhares entre orgulhosos e emocionados. No fundo da roda, Aurora, que viera com Bento no colo e ficara à sombra do coreto, sentiu as pernas amolecerem. A frase pousou nela como mão que acolhe ferida. Teodoro abriu a boca, fechou. Não havia mais onde fincar maldade. O juiz de paz reforçou: assunto encerrado até aparecer quem reclame a criança. E se aparecer, haverá lei. Até lá, respeito. O círculo se desfez em passos curtos e conversas envergonhadas. Alguns se aproximaram de Aurora. Me perdoe, dona, disse uma mulher de olhos fundos, estendendo um pacotinho de fubá. A gente fala sem saber. A senhora não me deve nada, respondeu Aurora serena. O que meu coração deve, paga cuidando do pequeno. No caminho de volta, Vicente foi ao lado dela, calado. O sol já descia, as sombras alongavam o chão batido. Bento dormia pesado, o perfil miúdo contra o peito de Aurora. Você ouviu o que eu disse? Ele perguntou, uma cautela no olhar. Ouvi, respondeu, os olhos marejados. E não tive medo. Não era para você ter, disse simples. Era para saber. Chegando a Boa Ventura, Vicente parou no alpendre e virou-se para os filhos. Essa casa tem rumo. Quem perguntar, responde assim. Sim, senhor, disse Raimundo, orgulho que lhe acendeu o rosto. À noite, com Bento no berço improvisado e o cheiro de alecrim rondando a cozinha, Aurora ficou à mesa, a vela acesa, a caneca de café intocada. Vicente sentou de frente, tirou o chapéu, encostou os dedos no tampo de madeira. Às vezes eu penso que Deus se atrasa, disse ele. Hoje eu desconfio que ele só escolhe a hora certa. E a hora certa dói menos? Ela perguntou. Dói do mesmo jeito, mas a gente entende. Aurora respirou como quem desaperta um nó antigo. Obrigada por me chamar do que nunca me chamaram. Do quê? De minha mulher, sussurrou baixinho. O silêncio entre os dois não era vazio. Tinha promessa, tinha chão. Do lado de fora, o vento passava leve pelos canteiros do jardim, como se conferisse uma bênção. A vila, que horas antes gritara, agora parecia um barquinho distante sumindo no escuro. Nos dias seguintes, o rumor virou respeito. Gente que tinha pedra na língua apareceu com pano, leite, açúcar. Uma jovem deixou à noite no portão um saquinho com linhas de bordar e um bilhete curto. Obrigada por ficar. Aurora guardou 100 assinaturas. Gratidão, às vezes, também precisa de esconderijo. E assim, depois da revolta, ficou um sossego novo na Boa Ventura. Não o sossego de quem venceu briga, mas o de quem botou as coisas no lugar. Bento crescia, a terra respondia, e entre Aurora e Vicente havia uma ponte que não se via, mas se atravessava todos os dias. A confiança. Se você ama histórias emocionantes da época como essa, deixe nos comentários. Amo histórias da época. Assim a gente traz mais relatos do nosso sertão para você acompanhar. Outubro amanheceu silencioso. O vento soprava mais frio. O céu parecia coberto por uma névoa leve que anunciava mudança. Bento, agora com quase 3 meses, dormia em paz no berço de madeira que Vicente mandara fazer. Aurora o observava, o olhar cheio de ternura. Ele era a sua razão de levantar todos os dias, o símbolo da vida que Deus lhe dera, sem precisar do ventre. Mas, naquele mesmo amanhecer, o destino que andava manso, resolveu testar outra vez o coração dos dois. Tudo começou com o tropel de um cavalo vindo do alto da estrada. Raimundo, que carpia o quintal, foi o primeiro a ver. Uma mulher de vestido azul desbotado, véu cobrindo o rosto, desceu da sela com dificuldade. A montaria parecia cansada, o couro cheio de poeira. Raimundo correu para avisar. Pai, tem uma moça lá fora.
Parece aflita. Vicente limpou as mãos e caminhou até o terreiro. Aurora vinha do jardim, parou no meio do caminho ao ver a figura. Reconheceu na postura, no tremor das mãos, o mesmo corpo que havia se curvado diante da porteira naquela madrugada de agosto. A mulher levantou o véu. O rosto estava abatido, os olhos fundos e vermelhos. Eu vim buscar meu filho. A Aurora ficou imóvel. O som das palavras atravessou o ar como lâmina. Vicente se aproximou, cauteloso. A senhora é a mãe de Bento? Ela assentiu, as lágrimas caindo. Sou. E me arrependo do que fiz mais do que posso dizer. Eu estava doente, sem casa, fugindo do marido que me batia. Achei que ele estivesse me seguindo. Deixei o menino aqui porque sabia que o senhor era homem justo. E ela, apontou para Aurora, parecia um anjo naquela porta. Aurora baixou os olhos. O coração apertava, dividido entre a compaixão e o medo da perda. Como soube que o menino estava aqui? Perguntou Vicente. O padre contou. Disse que vocês o criavam com amor. Eu não vim tirar o que é de vocês. Só quero ver, abraçar, sentir que ele vive. Aurora olhou para Vicente. Os olhos pediam uma decisão. Vicente respirou fundo. O menino está bem e a senhora vai poder vê-lo. Mas antes, preciso saber se vem sozinha. Venho. Meu marido foi embora para longe. Me deixou por outra. Eu só quero o que é meu de sangue. Vicente assentiu. Então entre. A mulher entrou devagar. Bento dormia no berço, o rosto sereno. Quando ela se aproximou, uma lágrima caiu direto sobre a coberta. Ele tem o mesmo cheiro, murmurou. O mesmo. Só no respirar. Aurora a observava em silêncio, o coração em pedaços. Cada gesto daquela mulher doía e ao mesmo tempo curava. Era um misto de inveja e gratidão, de dor e aceitação. Vicente se afastou para lhes dar espaço. Aurora se ajoelhou perto do berço. Ele é seu. A voz saiu quase sem força. Eu só cuidei até a senhora voltar. A mulher virou-se para ela desesperada. Não diga isso. A senhora deu a ele o que eu não pude. Não quero tirar. Só quero poder visitar, ser lembrada. Vicente interveio sereno. A gente pode resolver tudo com calma. O menino não precisa perder ninguém. O dia seguiu lento. A moça, chamada Elisa, contou sua história. Era costureira em Vila das Dores, casada com um homem violento que a deixara sozinha no parto. Tinha vagado pelas redondezas até desmaiar de fome perto de um rancho onde uma família a acolheu. Só agora tivera coragem de voltar. Quando o sol se pôs, ela pediu para ir. Aurora insistiu. Fique. Temos quarto e comida. Não posso, respondeu Elisa. O povo da vila ainda fala de mim. Se me virem aqui, vão dizer que vim roubar o que é seu. Aurora pegou a mão dela. O povo fala de todo mundo, mas quem tem amor fica. Elisa a olhou com emoção. O que a senhora é, eu nunca vou ser. É, sim, disse Aurora. É mãe, e isso já basta. Vicente acompanhou Elisa até o portão. Antes de montar, ela disse, obrigada por não me julgar. Quem conhece a dor, não julga, respondeu ele. Volte quando quiser. Naquela noite, Aurora ficou acordada, ouvindo o vento bater na janela. Vicente entrou, sentou-se ao lado dela. Fez o que era certo, disse ele. Eu sei, mas o certo dói. Ele segurou a mão dela. A vida inteira você foi negada de ser mãe. Mas, Aurora, não é o sangue que faz isso, é o amor que fica. Ela chorou em silêncio. Vicente a abraçou e o tempo pareceu parar ali. No berço, Bento se mexeu, resmungou baixinho e Aurora sorriu entre as lágrimas. Ele tem o sono leve, murmurou. Igual a mulher que o cria, respondeu Vicente. A lua cheia iluminava o campo, o jardim florido e o oratório com a vela acesa. O destino parecia escrever com calma a próxima linha daquela história. O sertão dormia, mas dentro daquela casa algo renascia. A certeza de que o amor, quando é verdadeiro, nunca perde o caminho de casa. A notícia do retorno de Elisa correu feito água por fenda de pedra. Em menos de 2 dias, Santa Efigênia do Sertão já tinha sentença pronta no tribunal da praça.
a casa de... Vicente virou ajuntamento de pecado. Boatos vestiam farda de verdade. O padre Eustáquio, pressionado por devotos e medos, convocou uma reprimenda pública, coisa antiga do tempo em que a vergonha alheia era espetáculo de domingo. No sino da igrejinha, tocaram para a reunião. O povo veio em peso. Homens de chapéu de couro, mulheres com lenço colorido, jovens encostados no coreto, saboreando o que achavam que seria escândalo. Bento, no colo de Aurora, dormia com um punho fechado encostado na boca. Raimundo, Elias, Dário e Tomás cercavam a família como 4 estacas firmes fincadas no chão. Vicente trazia o rosto sereno, por trás dos olhos uma coragem calma. O padre subiu os degraus do adro, abriu os braços. Filhos, a igreja é casa de ordem. Há acontecimentos que confundem o povo e desvirtuam exemplos. Um murmúrio correu. Teodoro, sempre ele, cruzou os braços e lançou o anzol. A começar pelo fazendeiro que toma para si mulher amaldiçoada e abriga criança que não é sua. O juiz de paz, seu Venceslau, pigarreou, mas ficou. Sabia que, às vezes, deixar falar é a melhor forma de medir a justiça dos homens. Vicente deu um passo à frente. Não levantou a voz. Padre, povo, eu vim porque respeito, mas venho com a cabeça erguida. Na minha casa não tem pecado, tem gente. Uma mulher que a vida quase esmagou, outra que o desespero quase matou, e um menino que precisa de braços. Braços não são matrimônio, retrucou o padre inseguro. Matrimônio é promessa, e promessa a gente cumpre de dentro para fora, disse Vicente. Prometi a mim mesmo que ninguém seria humilhado atrás da minha porta, e estou cumprindo. Teodoro não deixava. E a moral? O que a vila ensina vendo esse ajuntado? Aurora, até então silenciosa, apoiou a mão no encosto do banco e falou, a voz firme, sem estridência. Ensina que quem cai pode levantar, que quem erra pode voltar, e que quem não tem culpa não carrega a pedra dos outros. A senhora fala bonito, ironizou Teodoro, mas é estéril, não é? Aurora sustentou o olhar. Sou mulher, e isso basta para merecer respeito. O padre enrugou a testa, sentido pela própria covardia. Olhou para Elisa, que viera escondida na lateral da igreja, véu preso por alfinete. E a senhora? Ele perguntou mais brando. O que tem a dizer? Elisa deu um passo, a voz embargada. Que abandonei meu filho por medo, que o deixei na casa de quem era capaz de amá-lo, e que, se me julgarem, aceito. Mas peço que não retirem do menino a paz que ele achou. A praça perdeu o fôlego. Seu Amâncio da venda encostou no poste com os olhos úmidos. Uma velha, Dona Zefa, cruzou o peito, baixinho. Nossa Senhora, protege. Vicente retomou. Padre, o senhor conhece minha lida. Eu não fujo da seca, não fujo de dívida. Também não vou fugir do sol por causa de sombra alheia. E o que pretende? Perguntou o juiz de paz, enfim, trazendo o prumo à conversa. Pretendo ficar, respondeu Vicente, com Aurora como senhora da minha casa, com Bento em nosso colo e com Elisa, podendo entrar quando quiser ver o filho. Se a lei disser outra coisa, eu escuto. Se a igreja quiser negar bênção, eu espero. Mas não negocio dignidade. Silêncio pesado. O vento mexeu nas bandeirinhas que sobraram do São João. Um estalo de couro soou na sela de algum cavalo impaciente. O padre respirou, devolvendo a voz a si mesmo. O papel da igreja é guiar, não apedrejar. Eu engoli o seco. Eu errei na pressa e peço perdão. Se há pecado, é o da língua que correu mais que a caridade. Teodoro espumou. Vai absolver, é assim que a moral acaba. Seu Venceslau ergueu a mão. A moral acaba quando a justiça se curva ao grito. O que temos aqui é uma família, do jeito que a vida desenhou. Se algum dia aparecer documento, que a lei decida. Até lá, respeito. E basta. Uma senhora abriu a bolsa de pano e, sem dizer nada, entregou a Aurora um par de sapatinhos de crochê. Outra trouxe uma garrafa de leite de cabra. Um rapaz, envergonhado, deixou um maço de lenha no batente da igreja.
A praça começou a se mover, não como plateia de execração, mas como comunidade que, apesar de si, aprende. Teodoro, isolado, tentou a última fisgada. Isso tudo é paixão de viúvo. Vicente o encarou como quem mede terra. É amor de homem inteiro, e amor inteiro não cabe no seu juízo raso. A multidão se dispersou. Vicente colocou o chapéu, deu o braço a Aurora. Elisa discretamente beijou a testa de Bento. Raimundo e os irmãos vieram atrás. Um cortejo simples, sem música, mas com a dignidade de... Há quem volta com a alma limpa. Na volta pela estrada de terra, o sertão parecia outro. O céu clareava por trás das nuvens finas. O cheiro de poeira misturava-se ao das flores do jardim. Aurora apertou Bento contra o peito, sentindo a respiração miúda no compasso do próprio coração. Hoje eu achei que ia perder o chão, disse ela baixo. Hoje a gente fincou estaca, respondeu Vicente. A casa não cai quando a base é verdade. Chegando à Boa Ventura, ele parou no alpendre, virou-se para os filhos. A partir de hoje é assim. Quem entrar por essa porteira, entra sabendo que aqui o que manda é respeito. Sim, senhor, disse Raimundo. E havia orgulho no senhor que vinha do filho homem. À noite, o oratório ganhou 2 velas. Aurora acendeu uma por Elisa, a outra por Bento. Rezou sem palavras, dessas rezas que são apenas silêncio, oferecendo o peito ao mistério. Vicente chegou com 2 tábuas novas para o berço. Vou reforçar, disse simples. Berço forte é casa que começou a dar. Certo? Ela sorriu de canto, cansada e inteira. A gente passou pela praça e não desmanchou, murmurou. Praça serve para isso, ele respondeu. Para a gente se lembrar que também sabe ficar de pé. Lá fora, o vento correu nos canteiros, balançou o alecrim e o jardim de Aurora respondeu com um perfume doce, desses que anunciam que o dia seguinte já começou a nascer no coração da noite. O julgamento moral havia terminado, não com aplauso, nem com humilhação, mas com uma decisão. Ficar. E, ficando, transformar. O verão chegou vestido de ouro, as espigas ergueram coroas, o feijão estendeu vagens cheias, e o terreiro da Boa Ventura virou um tapete de grãos secando ao sol. Era a primeira grande colheita em anos, e a fazenda respirava um alívio antigo, desses que libertam o peito e fazem o silêncio parecer canto. Aurora organizava tudo com precisão, separava os sacos, marcava as medidas com carvão na tábua, distribuía tarefas. Bento, já risonho no colo de Raimundo, virara mascote da lida. Elisa vinha nas tardes, costurava sombras para as redes e cuidava de pequenos remendos na roupa dos vaqueiros com discrição e gratidão. Hoje a gente fecha a porção do milho, avisou Vicente batendo a pá no chão. Amanhã começamos o feijão. Eu já deixei as latas de querosene limpas para guardar o óleo, respondeu Aurora, enxugando o suor com a barra do vestido. Você pensa em tudo, disse ele, sorrindo de leve. É que a fartura não gosta de desordem, ela devolveu firme. O sol escalava alto quando um grupo de vizinhos apareceu para ajudar. Seu Amâncio trouxe um carro de boi. Dona Zefa veio com um tacho de rapadura. Até o juiz de paz, seu Venceslau, apareceu para apertar as mãos e tirar o paletó, decidido a carregar saco como qualquer outro. O terreiro virou arraial de trabalho. Vozes cruzadas, risos, o compasso das pás, o arrastar de sacos, o estalar das costas. Bento adormeceu ao som da lida, como quem aprende desde cedo o idioma do ofício. No meio da tarde, Aurora parou um instante. O mundo girou um pouco. Ela apoiou a mão no pilão, respirou fundo, mascou seco o ar quente. Vicente percebeu. Atravessou o terreiro em 3 passos. Sente-se, disse firme, apontando o banco sob a sombra do umbuzeiro. Agora é só o sol. Ela minimizou, tentando sorrir. É teimosia, ele corrigiu com doçura de quem não costuma usar a palavra não em vão. Ela obedeceu. Elisa trouxe água fresca. Raimundo ajeitou uma almofada improvisada com um saco de estopa.
O barulho do terreiro continuava, mas ao redor de Aurora fez-se uma bolha de cuidado. Quer que eu chame o Dr. Honório? Perguntou Vicente. Não precisa, começou Aurora, mas a vista escureceu num breve tremor. Precisa sim, decidiu Vicente, já pegando o cavalo. Eu volto. O tempo entre a ida e a volta do médico pareceu uma tarde inteira dentro de outra tarde. Quando o Dr. Honório chegou, montou a maleta na mesa, lavou as mãos numa bacia, examinou Aurora com a seriedade de quem lê um mapa que conhece, mas que sempre guarda algum caminho novo. Pressão baixa pelo esforço e pelo sol, disse, medindo o pulso. Agora silêncio, por favor. Vicente ficou de pé, calado, os dedos apoiados na beira da mesa, como quem segura a borda de um barco. O médico aproximou o ouvido do peito de Aurora, depois pousou a mão no baixo ventre com respeito. O relógio do bolso tic-tac, tic-tac, como se a casa prendesse a respiração junto dele. Até Bento, no colo de Elisa, pareceu entender o momento e ficou inquieto, chupando a ponta do pano. Dr. Honório ergueu os olhos. Havia neles uma luz que não se escondia. Aurora, disse devagar, o seu corpo está em mudança. Mudança como? A voz saiu num fio. Daquelas que a vida traz quando resolve cumprir o que deve. A senhora está grávida. O terreiro, por um segundo, não existiu. A pá parou no ar. O saco ficou em suspenso no ombro de Raimundo. Dona Zefa deixou cair a concha dentro do tacho. Vicente só respirou quando percebeu que tinha esquecido de respirar. Repita, ele pediu sem perceber que pedia. Grávida, confirmou o médico sorrindo. De poucas semanas. Forte. Bom sinal. Aquela velha história do chá que lhe deram envenenou, abalou, mas não matou sua chance. O corpo é teimoso a favor da vida. As lágrimas vieram sem alarde, mornas. Aurora levou a mão à boca como quem protege um segredo que de repente vira reza em voz alta. Eu não sei agradecer, disse. E o riso veio junto com o choro, num soluço bonito. Aproximou-se como quem chega numa capela aberta. Pegou a mão dela com as duas mãos, curvou levemente a cabeça. Prometi que o amor ia florescer, murmurou. Tá florescendo. A roda se fechou em afeto. Os filhos bateram nas costas do pai, tímidos e contentes. Seu Amâncio chorou escondido. O juiz de paz limpou a garganta com força. Elisa, sem medo do próprio lugar, abraçou Aurora por trás, como irmã. Deus sabe das horas, disse Elisa, os olhos brilhando. E escolhe quem tem coração grande para dividir. O médico levantou a mão pedindo ordem. Nada de heroísmo agora. Descanso, sombra, água fresca, trabalho, sol leve e alegria, sorriu. Essa é receita que não tem contraindicação. A tarde seguiu outra, como se um rio subterrâneo tivesse encontrado a saída e agora atravessasse a casa inteira. O terreiro virou celebração de ofício. Cada saco costurado, cada grão medido, cada riso dividido parecia dizer: nós vencemos um pedaço da seca. Aurora, no banco, com a mão pousada no ventre, sentia um tambor muito leve tocando por dentro. Talvez fosse imaginação, talvez fosse milagre começando a ganhar nome. Quando o sol se inclinou, Vicente mandou parar a lida. Empilhou os sacos num desenho bonito, alinhou o que era doado e o que era vendido, e no meio de tudo, subiu numa caixa de madeira. Não era homem de falas compridas, mas naquele dia as palavras saíram como uma água boa que encontra o leito certo. Hoje a boa ventura colheu mais do que grão, disse, a voz firme e baixa. A praça improvisada em silêncio. Colheu respeito, colheu família, colheu promessa cumprida. Esta casa é de todos que ajudam a levantar. E a partir de agora, também é casa de quem está chegando. Ele olhou para Aurora. Não como quem pede licença, como quem encontra. Desceu da caixa, andou até ela e diante dos filhos de Elisa, do povo que veio ajudar, falou sem medo do mundo. Aurora, você quer ficar comigo? Não só na lida, não só na casa, mas na vida inteira? Ela sorriu entre lágrimas, a mão dele encontrando a dela, as duas mãos no mesmo ventre.
Eu já fiquei no dia em que você tirou o saco da minha cabeça, respondeu simples, tirando do bolso o lenço com as iniciais antigas de Ivone e amarrando-o na mão de Vicente como bênção e memória. Fico por nós, por ela que virou saudade, por Bento que chegou do céu e por quem vem chegando agora. O terreiro, então, aplaudiu como alguém que vê chuva no horizonte. Não era festa de igreja, nem cerimônia de papel. Era um compromisso diante do que a vida entende por sagrado: trabalho, verdade e amor. No fim da tarde, quando todos já se dispersavam, uma última surpresa fechou o dia como dobra de carta. Da estrada surgiu a figura abatida de Cizenando, o pai de Aurora. Envelhecido, magro, as mãos tremendo. Parou à porteira sem ousar entrar. A paz do momento poderia ter quebrado, mas não quebrou. Aurora se ergueu devagar, Vicente ao lado, os filhos atentos, Bento no colo de Elisa. O homem abriu a boca, procurando palavra. Só encontrou culpa. Eu vim pedir perdão, disse, e a voz falhou. Fui ignorante. Quis curar-te queimando. Vendi o que não me pertencia. Sua dignidade. O silêncio pesou, mas não esmagou. Aurora respirou fundo, os olhos cheios de água boa. O senhor chegou no dia certo, disse com brandura que vem de quem aprendeu o perdão por dentro. Hoje o campo deu colheita, e o meu ventre também. Cizenando caiu de joelhos, as mãos no rosto. Deus me castigou com arrependimento. Não é castigo, respondeu Vicente, aproximando-se e erguendo o homem pelo braço. É caminho de volta. Aurora deu um passo, tirou do bolso o bilhete antigo que guardava. Minha mãe, perdoe o que o mundo fez de mim. Abriu, mostrou ao pai, e com calma, rasgou em tiras pequenas que o vento levou por entre as espigas. O passado ali virou poeira brilhando no fim de tarde. Eu escolho não carregar mais esse papel, disse. Agora eu carrego outra coisa. Pousou a mão sobre o ventre. Cizenando olhou, entendeu sem precisar de mais palavra. E chorou como menino, um choro de quem tardio aprendeu a amar. O sol desceu por trás das serras, pintando a boa ventura de cobre e esperança. No alpendre, o berço de Bento rangeu baixinho, como se aprovasse, e enquanto a noite se aproximava com cheiros de rapadura e café, a fazenda inteira soube. A colheita daquele ano não cabia em sacos, cabia no coração. E o coração, quando decide ser terra boa, não volta a ser deserto. A noite pousou cedo na Boa Ventura, mas ninguém dormiu direito. O aparecimento de Cizenando, magro como vara de pescar e com um arrependimento estampado no rosto, mexeu com o coração da casa. Aurora ficou à janela, a mão no ventre, ouvindo os grilos como quem ouve lembranças. Vicente, no alpendre, afiava silêncio no fio da lua. Bento ressonava leve e Elisa bordava em ponto miúdo, como se cada laçada fosse um pedido de paz. De madrugada, Raimundo bateu à porta de Vicente. Pai, Cizenando passou mal. Vicente levantou sem camisa, pegou a lamparina e, junto com Aurora, correu para o quarto onde o velho descansava. Cizenando tremia, o suor frio, a respiração curta. O corpo cobrou a estrada, murmurou Vicente. Chama o doutor Honório. Enquanto esperavam, Aurora sentou-se ao lado do pai. Não havia raiva nos olhos dela, havia tempo. Trouxe isso para você, disse Cizenando, tirando de dentro do embornal um embrulho de pano encardido. Aurora desfez o nó. Dentro, o velho saco de estopa. Aquele. Eu guardei, ele Pedra confessou. moída, voz de... Guardei para me lembrar do que não devo ser. Hoje eu devolvo, faz dele o que quiser. Ela segurou o saco com cuidado, como quem pega fogo com as duas mãos e resolve que não vai se queimar. Eu vou fazer dele cinza, disse manso, e espalhar no jardim. O médico chegou, examinou rápido, pigarreou. É febre de bile e cansaço velho. O homem está cansado de viver como viveu. Tem remédio? Perguntou Vicente. Tem conforto, respondeu o doutor, que às vezes dizia a verdade pela metade para que o coração pudesse entender. Água, pano frio, sombra e palavra boa. Aurora molhou um lenço
e passou na testa do pai. Cizenando, fechou os olhos, provando o gesto como quem bebe água depois de travessia. Eu te vendi, sussurrou. Mas não foi por ódio, foi por medo e vergonha. Devia dinheiro. As más línguas me disseram que você era seca e eu acreditei. O padre trouxe chá ruim. Eu levei adiante. Fui homem pequeno. Fiquei menor ainda. O senhor foi ignorante. Ela devolveu, sem pontas no tom. E a ignorância é uma seca que também mata. Me perdoa? Os olhos dele buscaram o chão. Eu te perdoei no dia em que decidi viver, disse Aurora. Só faltava o senhor saber. Cizenando virou o rosto na direção de Vicente. Você guardou o que eu joguei fora. Eu só fiz o que um homem deve, respondeu Vicente. E hoje o senhor é meu pai também, se quiser. Pai do que aprende. A madrugada foi passando e com ela a culpa, como boiada grande cruzando o rio. Elisa trouxe um caldo morno. Cizenando mal sorveu. As mãos dele, gastas, procuraram a de Aurora e a de Vicente ao mesmo tempo. Eu cheguei quando a festa já tinha começado, murmurou com um sorriso quase menino. Mas entendi o baile. O primeiro galo cantou longe quando Cizenando chamou a Aurora mais perto. Tem outra coisa. Eu menti não só por vergonha. Houve dinheiro. Dinheiro? Aurora franziu a testa. O da venda. Ele tossiu, tropeçando no próprio fôlego. Não gastei tudo. Guardei. Como quem guarda espinho. Está num fundo falso da caixa do meu catre, na casa velha. É seu por direito. Compra com isso o contrário do que comprei. Liberdade. Aurora respirou, surpresa, atravessando a dor. Pai, eu não preciso de moeda para perdoar. Eu preciso, disse ele firme pela primeira vez, para descansar. Vicente apertou o ombro dele. Amanhã eu vou buscar. Esse dinheiro vira coisa certa. Cizenando arfou leve. E mais, os olhos dele buscaram Bento dormindo na rede pequena ao lado. Diga a esse menino que o avô aprendeu tarde, mas aprendeu. Que amor não é dote nem medição de barriga. Amor, tentou completar, a voz sumindo, é ficar. Os dedos de Cisnando afrouxaram devagar, como nó que se entrega. O silêncio que veio não foi de medo, foi de pouso. Aurora inclinou a testa até tocar a mão do pai, quente ainda. Vai em paz, sussurrou. O resto a gente planta por você. Do lado de fora, o céu começava a clarear por trás das serras. Vicente cobriu Cizenando com o lençol limpo, tirou o chapéu e ficou um tempo parado, o respeito desenhado na postura. Raimundo e os irmãos entraram em fila, cabisbaixos, aprendendo, daquele jeito mudo, a lição que homem nenhum esquece. Perdão também é ofício. Horas depois, com a manhã já acesa, Vicente e Raimundo cavalgaram até a casa velha de Cizenando. O barro das paredes rachado, o telhado pedindo bênção. No catre, a caixa. No fundo falso, embrulhos de pano, moedas antigas, 2 notas amassadas e uma aliança de ouro. E uma arfanhada sem brilho. Vicente ergueu a peça surpreso. Raimundo, vê isso? É aliança, disse o rapaz, passando o polegar para retirar a poeira. Parece coisa de família, coisa de recomeço, concluiu Vicente, guardando no bolso com as moedas. Vamos levar. À tarde, a Boaventura parou. O corpo de Cizenando foi velado no alpendre, vela no oratório, cheiro de alecrim e café passado, canto baixo de ladainha. Teodoro veio de longe, a cara mais fechada do que de costume, mas veio. O padre, Eustáquio, conduziu a reza com humildade que não era teatro. Dona Zefa segurou a mão de Aurora o tempo todo, como quem amarra uma ponte ao chão para que ninguém caia na travessia. Antes de fechar o caixão simples, Aurora colocou sobre o peito do pai o saco de estopa, agora cortado em tiras finas, entrelaçadas como trança. Ele não me cobrirá mais, disse, para todos e para si. Hoje ele cobre o que fica para trás. No cemitério pequeno atrás da capela, o sol se debruçou para assistir. Depois do último punhado de terra, Vicente tomou a palavra, coisa rara nele. Cizenando chegou aqui pedindo perdão. Foi atendido.
Quem puder, leve dessa cova a lição que ele deixou. A gente é maior que o erro quando escolhe o caminho de volta. Na volta, já no cair da tarde, a surpresa mostrou a cara. Elisa esperava na varanda com Bento ao colo e um embrulho simples na mesa. Achamos isso no fundo da caixa também, explicou Raimundo, colocando o pacote. Estava por baixo das moedas. Aurora desfez o pano. Era uma caderneta de anotações, letra torta de cisenando, contas, pequenos registros de chuva e, no final, uma página inteira escrita com cuidado. Se um dia Deus me permitir, eu mesmo vou levar minha filha até o altar. E se eu faltar, que alguém digno faça por mim. Aurora levou a mão à boca. Vicente sentiu o peso doce da coincidência nas costas, daquelas que a gente chama de providência quando não quer brigar com o destino. Do bolso, tirou a aliança amassada. Achei junto das moedas. Não. Sei de quem foi um dia, mas sei de quem pode ser agora. Ele passou a esfregar a peça no lenço até o ouro acordar um brilho esquecido. Depois, de joelhos simples, não de espetáculo, mas de verdade, estendeu a aliança na palma. Cisenando não vai te levar pelo braço até o altar. Mas, se você aceitar, eu levo. Não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã. Pode ser no dia em que o coração disser. Eu caso com você diante de Deus, do povo e da memória de quem te negou e hoje te abençoa. Aurora chorou sem barulho. Elisa sorriu com os olhos. Raimundo olhou para os irmãos e os quatro, como um só, assentiram. Um gesto cheio de sim que encheu a casa. Eu aceito, disse Aurora firmando a voz. Aceito por mim, por Bento, pelo que carrego aqui dentro. Pousou a mão no ventre. E por meu pai, que partiu sabendo quem eu sou. Vicente colocou a aliança no dedo dela. O ouro, humilde, pareceu mais ouro. A varanda respirou fundo, como se a casa inteira a sentisse. Lá dentro, Bento acordou e riu, estalando a língua como quem solta um vivas. A noite caiu cheirando a café e promessas. No quintal, Aurora levou ao fogo as tiras do saco de estopa que restaram. As chamas subiram baixas, obedientes. Quando viraram cinza, ela espalhou no pé dos girassóis. Vai virar flor, disse para ninguém e para todos. O que me cobriu de vergonha agora vai cobrir o jardim. Vicente chegou por trás, abraçou-a de leve, o queixo pousando no ombro dela. E o que te venderam, eu recompro com o... que não tem preço, sussurrou. Respeito. Ali, no escuro claro do sertão, a boa ventura ganhou outra moldura. A do luto bem chorado, do perdão cumprido e de um compromisso selado com aliança de ouro gasto. O tipo de ouro que não é de vitrine, mas de vida. O final daquele dia doeu e curou ao mesmo tempo. E ainda guardava para o capítulo derradeiro a revelação que faria a vila inteira prender o fôlego, porque a recompensa do caminho de quem ama é sempre maior do que a estrada que o trouxe até aqui. Meses se passaram desde o adeus de Cisenando, e a fazenda Boaventura parecia outra. O jardim de Aurora crescia vistoso, cheio de flores nascidas do pó do antigo saco de estopa. Cada pétala parecia guardar uma lembrança transformada em cor. Bento dava seus primeiros passos no terreiro, rindo com o cachorro velho de Raimundo, enquanto os irmãos cuidavam do gado e Vicente, com a enxada apoiada no ombro, observava tudo com o olhar de quem colheu mais do que plantou. Era um dia de festa. O Padre Eustáquio chegara montado em mula, sorrindo largo, e a vila inteira subia a estrada para assistir ao casamento que ninguém acreditava que um dia veria. Aurora, a mulher que fora vendida, e Vicente, o fazendeiro viúvo de coração largo. A capela, enfeitada de ramos de alecrim e fitas de pano, tremia de emoção. Elisa ajudava nos preparos, Bento no colo, balbuciando palavras que pareciam bênçãos. Dona Zefa ajeitava o véu de Aurora, feito de renda antiga e fitas costuradas por mãos amigas. Parece um sonho, né? Sussurrou Elisa. Parece, mas é verdade, respondeu Aurora, o sorriso leve. A vida tem dessas, faz a gente passar por deserto para mostrar o valor da chuva. Vicente esperava no altar, o chapéu nas mãos,
o cabelo ajeitado à força. Quando ela entrou, o silêncio tomou conta. Até o sino, que sempre se adiantava, esperou o momento certo para tocar. O padre começou a cerimônia, e as palavras, simples, atravessaram o ar como promessa antiga. O amor verdadeiro não é o que vem, que fácil, é o que resiste ao tempo, à dor e à língua do povo. E quando duas almas se reconhecem, nenhuma venda, nenhum medo, nenhum passado pode separá-las. Aurora olhou para Vicente e enxergou ali tudo que sempre buscou: respeito, paz e um amor que não precisava de plateia para existir. Ele segurou a mão dela, a mesma que um dia ele libertou do saco de estopa, e disse: naquele dia em que te vi pela primeira vez, achei que estava salvando uma vida. Hoje entendo. Era a minha que você veio salvar. Os olhos de Aurora se encheram d'água, mas ela respondeu sorrindo: e o que o mundo vende, o amor recompra, disse. Porque nada é mais valioso do que o que se reconstrói com ternura. Quando o padre declarou os dois casados, o sino tocou tão forte que o som se espalhou pelo vale inteiro. E naquele instante, uma garoa fina começou a cair do céu azul. Chuva em pleno tempo seco, sinal que o sertão entende como milagre. O povo correu para fora, rindo, braços abertos, e Aurora ergueu o rosto, deixando as gotas tocarem sua pele. Vicente abraçou-a por trás, os dois olhando para o horizonte molhado. Olha só, Aurora, até o céu quis testemunhar, disse ele. Não é chuva, Vicente, é o passado lavando a alma, respondeu ela, e o sorriso dela parecia o próprio amanhecer. Na porta da capela, Elisa chorava abraçada a Bento. Os meninos batiam palma, e até o padre, que sempre se conteve, deixou escapar uma risada feliz. Dona Zefa cochichou. Dizem que quando a chuva cai em casamento do sertão, é Deus, dizendo tá pago. Aurora e Vicente voltaram para Boa Ventura, debaixo daquela garoa leve. O caminho, antes árido, agora tinha cheiro de terra viva. Ao chegar, Aurora parou diante do jardim florido e disse: o que foi dor, virou flor. O que foi vergonha, virou raiz. Vicente respondeu: e o que foi venda, virou destino. Ela sorriu e completou: agora, tudo o que ficou para trás, virou perdão. A noite caiu com festa no terreiro. Sanfona, fogueira, bolo de milho e café fresco. O povo dançava. Entre uma música e outra, o padre ergueu a taça e disse alto: a Boa Ventura, que agora faz jus ao nome. Vicente e Aurora dançaram devagar, o ventre dela já arredondado pelo novo filho que chegaria. E naquele balanço sereno, o passado e o futuro se deram as mãos. A lição daquela história ficou clara para quem viveu e para quem ouviu. A vida sempre devolve em flores o que o amor planta em dor. E você, o que achou desse final emocionante? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero saber se essa história tocou seu coração tanto quanto o nosso. Se você ama histórias de época cheias de emoção, já deixa o like, se inscreve no canal, porque estamos com a bater 100 mil inscritos e eu conto com você para chegar lá. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro ainda vence, mesmo depois da dor. E agora, clique na próxima história, porque tem mais uma viagem no tempo te esperando. Nos vemos lá. E antes de ir embora, vem fazer parte do nosso time de membros. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos que ninguém mais vê, além de, se quiser ajudar, com comentários, a criar as histórias. E claro, me ajudar a tomar aquela coca enquanto crio histórias incríveis para vocês. O link está aqui na descrição. É só clicar e se juntar a nós.